passo a passo para a gente conseguir pegar o peso do salgado e fazer a formatação do salgado sem ter aquele indesejável, saiu com pouco recheio, saiu com muito recheio, não tá descendo o recheio. Então o que a gente faz? A gente segue uma regra básica que independente se você conhece bem a máquina ou não, você vai seguir essa regra sempre, não vai dar erro. Primeiro, você coloca a sua massa na máquina. Antes de colocar a sua massa na máquina, você confere para ver se todas as manivelas, as roscas, aquelas que ficam dentro da máquina, vê se elas estão encaixadas. Está encaixada? Você colocou a massa. Aí depois você faz o que? Você liga massa, molde e tempo de parada. Ligou massa, molde e tempo de parada, você vai esperar encher o cabeçote. Quando enche o cabeçote que começa a sair a massa pelo tubo, ela vai começar a formatar o salgado, mesmo sem recheio dentro. Ela vai começar. Você pega esse salgado que está sendo formatado e coloca na balança e veja o peso. Um exemplo, se você está fazendo quer fazer coxinha de 20 gramas, você pega lá pelo peso, quando bate 15 gramas, tá ok. Você achou o peso da coxinha. Aí vamos para o passo número 2. Qual é o passo número 2? Desliga massa, molde e tempo de parada. Desliga os 3 botões. Liga só o botão do recheio. Só o botão do recheio. Você já testou a massa, tá tudo ok com a massa. Agora vamos testar o recheio. Aí você liga só o botão do recheio e deixa encher o cabeçote. Quando enche o cabeçote, que o seu recheio começa a descer e começa a fazer um cordão de 8 a 10 centímetros sem quebrar, não está saindo aquela quantidade de água, ele está descendo uma cremosidade boa, está descendo constante, você colocou ele lá na velocidade 30 mais ou menos, está descendo constante, que tá beleza, tá ok. Aí você vai lá e desliga o recheio. Aí agora é a hora de começar a fazer o salgado. Aí o que você faz? Tá tudo pronto, prepara as bandejas. Vamos começar a formatação do salgado agora com o recheio, ele completo. Então você vai ligar massa, recheio, molde e tempo de parada. Você vai ligar os 4 botões. No que você liga os 4 botões, vai começar a descer completo, tanto o tubo de massa como o tubo de recheio. E vai começar a formatar o seu salgado. Quando começar a cair as primeiras unidades perfeitas, fechadinha, você vai pegar essa coxinha, vai pesar. Chegou nas 20 gramas que você quer, aí você faz o quê? Você vai ver agora parede de massa e de recheio como está dentro dela. Pega uma faca, parte ela serrando para que você possa ver a circunferência todinha do salgado. E aí você vai analisar se está da forma que você quer, tanto a massa como o recheio. Não está da forma que eu quero, tem como você ajustar no bocal branco, como eu falei no último vídeo, certo? O recheio, a mesma coisa, tem como você ajustar. Agora, vamos contar que o seu salgado não está saindo 20 gramas que você quer, está saindo 17 gramas. Aí você vai fazer o quê? Você vai no tempo de parada e vai subir um pouquinho o tempo de parada. Você tem que lembrar que o tempo de parada ele é um botão bem sensível. Não é você subir muito. Estou no 25, vou subir para o 30. Vai dar uma diferença muito grande. Não. É você pegar no tempo de parada e ir subindo aos pouquinhos. Tá com 17, sobe um pouquinho, ele vai para 20 gramas. Achou as 20 gramas que você está querendo. A parede de massa tá boa. O seu recheio também tá bom. O que você faz? Agora é só abastecer a massa e abastecer o recheio. E aí, trabalhar, deixar a máquina trabalhar à vontade, tá? Enquanto não faltar nem massa e nem recheio, sua máquina vai trabalhar ali. Lembrando que a sua máquina ela pode ter uma oscilação no peso do salgado entre 1 e 2 gramas. Estou cortando ele com 20, ele pode ir para 21, como ele também pode sair com 19. Isso vai depender de como está a textura da sua massa. Outra coisa que pode mudar também o peso do seu salgado também é quando a sua massa agarra no acrílico. Se ela agarrar no acrílico vai mudar também o peso também. Mas se você seguir essa regra básica aí de fazer o teste primeiro da massa, depois o teste do recheio e tá todos os dois trabalhando legal, beleza, você vai formatar o seu salgado, não vai ter uma oscilação grande, não vai ter.
A gente tem que lembrar que nós temos apenas dois componentes, massa e recheio. Se você está fazendo o seu salgado e o seu salgado ele está tendo diferença de peso muito grande, acima de 2 gramas, um dos dois elementos está acontecendo alguma coisa. Por isso que é necessário você testar primeiro a massa e depois testar o recheio. Se o seu recheio está descendo bem, está saindo cheio, bonitinho o seu salgado, alguma coisa está acontecendo com a massa. E vice-versa. Se de repente a sua massa não está descendo legal, agarrando, ela vai mudar também o peso do salgado. Então essa é uma regra básica que a gente usa para não acontecer aquelas situações de tá saindo com pouco recheio, muito recheio, uma hora sai com recheio, uma hora sai sem recheio. Então essa é a regra básica que a gente usa.